Pergunta rápida e prática para você. É só responder sim ou não. Pablo Marçal ganha essa eleição em São Paulo? Sim ou não? Tá? Sem justificativa. Por causa de... Não. Sim ou não? Por que eu estou te perguntando? É o seguinte. O pessoal que me assiste aqui, vocês, tem mais ou menos o seguinte perfil. 3, 4% é de esquerda. É mais à esquerda. Mas me assiste. Ou para me xingar, ou porque não gosta do conteúdo, ou gosta do meu jeitão. Mas me assiste. Outra parte que me assiste aí é uma galera que é de direita, mas não é bolsonarista. E assim, é um grupo grande, mais ou menos 35%. Não, eu sou direita, eu tenho objeções ao Bolsonaro, mas gosto do Bolsonaro também, tá? Assisto, mas gosto também. A grande maioria avassaladora, cara, é bolsonarista mesmo. Não, eu sou fã do Bolsonaro, eu gosto do cara e ele é o melhor presidente que já existiu na face da terra, eu não quero outro se não for o Bolsonaro. É assim que é o perfil, né? Eu fiz umas enquetes aqui e o pessoal respondeu e foi mais ou menos essa visão. Por que eu tô falando isso? Cara, o pessoal tá descolando do candidato do Bolsonaro e tá indo pro candidato Marçal. Marçal sobe entre eleitores de Bolsonaro, diz Datafolha. Ricardo Nunes, que é apoiado pelo ex-presidente, não registra melhora no mesmo grupo de eleitores. Ou seja, quem já estava com o pé atrás com o Nunes, agora é que não mudou mais mesmo. Agora, quem estava, não sei em quem eu voto, ou quem, vou votar no Nunes porque o Bolsonaro pediu, e viu a atuação do Pablo Marçal, migrou, foi para o Pablo Marçal. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo tem conquistado apoio entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador paulista Tarcísio de Freitas. Segundo pesquisa divulgada na segunda-feira, a dupla, porém, apoia a eleição do Ricardo Nunes. Ou seja, o Bolsonaro e o Tarcísio apoiam o Ricardo Nunes, mas o Marçal está conseguindo tomar votos deles, mesmo sem eles declarar apoio. E eu acho que o Bolsonaro, na hora de chegar na urna, acho que ele não vota em São Paulo, mas se votasse, ia apertar Pablo Marçal. Pelo menos eu tenho esse posicionamento aqui, eu tenho esse entendimento. Por que eu estou falando? Por causa disso aqui, ó. Bolsonaro disse que Nunes não é o seu candidato dos sonhos. Elogiou o Pablo Marçal. Há quem diga que a mídia está mostrando que o Pablo Marçal é um apoiado, né? Uma figura que representa mais o Bolsonaro para dividir votos. Assim, o Bolsonaro não vai deixar de apoiar o Ricardo Nunes, mas vai acabar perdendo apoio de muita gente que não vai concordar com o Bolsonaro e vai para o Pablo Marçal. Muita gente do Bolsonaro está indo. Filha de Roberto Jefferson declara voto em Pablo Marçal. A ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, declarou que votará em Marçal nas eleições da Prefeitura de São Paulo. O que está rolando? O que eu estou percebendo? Cara, um monte de gente está abandonando o pedido do Bolsonaro. Você sabe o que o Bolsonaro vai ganhar com isso, em continuar apoiando o Ricardo Nunes? Eu sei. O Bolsonaro vai ganhar descredibilidade em indicar votos. Cara, vamos pegar, por exemplo, o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas era um cara que entrou como ministro do Bolsonaro, ninguém sabia quem era o cara, fez um ótimo trabalho, o Bolsonaro sempre elogiou o Tarcísio e o Bolsonaro falou, o Tarcísio é o meu candidato a São Paulo. E São Paulo votou não pelo Tarcísio. Se o Tarcísio fosse o candidato sem o Bolsonaro, Tarcísio tinha perdido. Mas o Bolsonaro tinha uma simetria muito grande com o Tarcísio. É por isso que o voto do Paulista foi para o Tarcísio e o Paulista, para mim, ganhou um grande presente, que foi o Tarcísio de Freitas.
O que eu vejo hoje? O Bolsonaro está indo na contramão. Ele está apoiando um cara que não tem sintonia nenhuma, nem com a direita, porque cá entre nós, você tentar me vender o argumento que o Nunes é de direita, é sacanagem. Deixa eu contar uma história para vocês. Criou-se o que gerou uma chamada Frente Ampla, com 12 partidos apoiando o Ricardo Nunes. E o Bolsonaro está com esses 12 partidos. Tem o Márcio França, tem a Joyce Hasselmann, tem gente que da esquerda, da left, tem gente tudo quanto é lado, fechado com o Ricardo Nunes. Então, assim, o Ricardo Nunes vai entrar devendo uma secretaria para cada um desses 12 partidos que estão fechando a chapa. A eleição do Ricardo Nunes é a eleição do Lula, idêntica que eu estou vendo. E o Bolsonaro, ao apoiar Nunes, o que ele vai perder? Ele vai perder a força da indicação do voto. Ao fazer isso, a hora que o Bolsonaro... Porque o Nunes não vai ganhar, não. Talvez o Boulos ganhe, se o Pablo Marçal não levar essa. Mas, porque vai dividir votos, sim. Ou então o Pablo Marçal vai ser cortado do jogo. Mas a grande questão vai criar uma descrença do apoiador do Bolsonaro, que a hora que o Bolsonaro fala, não, meu candidato é X. O candidato já está independente, o eleitor já está independente para falar, não, Bolsonaro, mais uma vez você vai me engabelar, igual você tentou com o Nunes, não vai colar. Por que eu disse que eu acho que o Pablo Marçal vai ter dificuldades? Ele está incomodando o sistema. O Ministério Público Eleitoral determinou a abertura de inquérito contra Pablo Marçal por fake news contra Boulos. De acordo com o promotor, o candidato viola ao menos 3 artigos do Código Eleitoral. Eu estou falando para vocês que ele vai tomar toco, né? A chance é grande. O Ministério Público Eleitoral determinou nesta quinta-feira, dia 15, a abertura de inquérito pela Polícia Federal para investigar o influenciador Pablo Marçal. O pedido foi feito após a Justiça Eleitoral receber uma notícia-crime enviada pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, que acusa Marçal de divulgar notícia falsa contra ele. Ambos estão concorrendo à Prefeitura de São Paulo. E aqui é notícia-crime, tá? Não é eleitoral, é crime, notícia é crime, tá? O que pode acontecer com o Pablo Marçal? Ele pode enfrentar uma avalanche aqui de processos, de tudo, e há uma grande possibilidade do Pablo Marçal ser retirado do jogo. A Tabata Amaral já pediu a impugnação da candidatura do Pablo Marçal, ou seja, o sistema todo está trabalhando contra o Pablo Marçal para que o Pablo Marçal saia fora. O PL do Costa Neto também quer o Marçal longe, né? Quer que o Nunes seja o candidato. Então, minha visão é que as pesquisas não refletem nada. O Pablo Marçal deu uma entrevista à Rede TV. Eu queria que você prestasse atenção no ponto de vista do Pablo Marçal sobre as pesquisas. De Minas Gerais, o Zema, né? Ele tinha 2% das intenções de voto e acabou ganhando e depois venceu o primeiro turno na reeleição. O presidente Bolsonaro, ele tinha 7%, vocês chamavam isso de teto. Pesquisa não é aquilo que o povo quer. Pesquisa tem manipulação, eu vou te explicar. Primeira delas, quem pagou. Existe uma necessidade de agradar quem pagou. Vamos lá. Segundo, que horas e que lugar que você fez a pesquisa? Qual o método que você utilizou? Quando você vai fazer a pergunta da pesquisa, quem é que vem primeiro? Esse método foi randomizado ou ele foi aplicado para as 1.000 pessoas de forma que o Nunes fique em primeiro? Não, mas é que eu estou explicando. É porque assim... Eu não estou preocupado com isso. Eleição, você precisa conquistar o povo. E é isso que eu vou fazer. Então, quando falou que, Marçal, você não tem chance, você está abaixo das pesquisas. Mas por que as pesquisas são feitas? Você já ouviu falar do voto útil? O voto útil é o seguinte. Olha, eu quero votar no Pablo Marçal. Mas o Pablo Marçal não tem chance, a pesquisa falou que ele não ganha. Então, a pesquisa está falando que o Boulos tem chance de ganhar. Eu não vou perder meu voto. Vou votar no Boulos. É assim que funciona a, indução, né? Ele te induz a escolher um candidato para não perder o seu voto útil. Meu amigo, é assim que o jogo funciona. Então, você está acreditando muito nessas pesquisas, eu falo, se não cair, vai surpreender. Tem gente aí apostando até que vai dar Nunes e Pablo Marçal no segundo turno. Aí eu pago para ver. Se der Nunes e Pablo Marçal no segundo turno, o Bolsonaro apoia quem? Porque o Bolsonaro assumiu o compromisso com o Nunes, mas assumiu com o Marçal também. Ele falou, Marçal, se você for pro segundo turno, eu te apoio. E aí? Se der Nunes e Marçal no segundo turno,
Já pensou que balaio de gato? Bolsonaro vai estar enrolado, né? Vamos lá, vamos partir para outro assunto agora. Meu amigo, o STF dobrou a aposta. Aconteceu o seguinte, o STF tirou as emendas PIX, trucou. O Congresso respondeu, não, eu vou cortar agora, o seu orçamento de 1,3 bilhão que vai para o judiciário. Gritou 6 mil ladrão. O STF chancelou 9. Falou, olha, nada disso. Negou o pedido do Congresso para derrubar a decisão do Dino. E falou, nós não vamos dar dinheiro para vocês, não. Nessa história, quem está gostando é o povo brasileiro, porque até agora o dinheiro dos nossos impostos ficou travado lá. O que é que vai rolar aqui? Tá? Na minha visão, o que vai rolar aqui nessa história? Vai rolar o seguinte, o STF já descartou o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não tem força nenhuma. O Congresso Nacional vai tirar o orçamento, o STF vai falar que a lei do orçamento foi inconstitucional, que é para liberar 1,3 bilhão para eles, e pronto. Vocês entenderam que quem manda é o STF, que o Congresso é só para dar prejuízo e é figurativo para a gente? Quem vai ganhar esse truco? STF. Tô errado? Coloca no comentário só para mim saber, tá bom? Vamos lá. Lula volta a soltar suas pérolas maravilhosas, né? Agora sobre a Venezuela. Venezuela vive, abre aspas, um regime desagradável, mas não é ditadura. Olha, abre o olho para quem ainda acredita na visão de democracia do Lula. Em entrevista nessa sexta, o presidente indicou que o governo venezuelano possui um viés autoritário. Mas ditadura? Não, ditadura amiguinha não. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nessa sexta-feira que a Venezuela vive um regime desagradável sob a presidência de Nicolás Maduro, mas disse que o país vizinho não é uma ditadura. A declaração foi feita em entrevista à Rádio Gaúcha, em Porto Alegre. Meu irmão, na visão dele, o que acontece na Venezuela não é ditadura, é democracia. O Lula pode querer fazer igual a Venezuela, dizendo que é um pouquinho autoritário, mas não é ditadura. Cara, quem está acompanhando a política sabe que a gente está mais perto disso do que nunca. Ou melhor, a gente já está até nisso já. Sabe que hoje existem regras absurdas sendo implementadas. Regras absurdas, mas absurdas mesmo. Inclusive, olha essa matéria. Com fundamento em decisão de Moraes, juíza condena jornalista a 7 anos de prisão. O que o André Massigla escreveu? Em abril, esse jornalista teve a prisão decretada ao recusar remover conteúdo de suas redes. O fundamento foi a decisão do STF contra o Elon Musk, quando se recusou a cumprir ordem da corte. Criamos, ao futuro, uma jurisprudência agressiva à liberdade de expressão. O estrago já está feito. Se você tiver uma ordem e descumprir essa ordem judicial, ou se você tiver uma denúncia e fizer uma denúncia, né, e mesmo que você consiga provar, mas se essa denúncia desagradar, você pode ter sérios problemas. Então, assim, quando a gente começa a ver, a minha visão, que um jornalista pegar 7 anos de prisão por uma matéria jornalística, eu já vi gente que cometeu crimes gravíssimos. Eu noticiei há pouco tempo para vocês um tio que abusou da filha e pegou isso. Acho que foi um pouquinho mais. Mas, gente, não tem jeito. Então, assim, tá assustador. E aí, eu acho que a imprensa se tocou e falou, olha, eu acho que a gente precisa bater de frente isso aí um pouquinho, porque o próximo somos nós que vamos ter as portas fechadas. E aí eu fico pensando, no caso do Alexandre de Moraes, com as denúncias da Folha de São Paulo, o quanto o ministro Alexandre de Moraes ele deve estar revoltado, pistola, porque ele precisa saber quem vazou as mensagens. Igor Gadelha, aliados de Moraes, tem uma suspeita sobre as mensagens que vazaram. É o seguinte, a Folha de São Paulo falou, não, teve nada de vazamento hacker.
Hacker. A gente pegou, ó, do celularzinho, tá? A gente teve acesso, então teve nada de ilegal. A gente teve acesso e pegou. Pois é, os aliados do ministro do STF, Alexandre de Moraes, têm uma suspeita principal nos bastidores sobre como teriam vazado as mensagens de WhatsApp que indicaram o uso extraoficial do TSE pelo magistrado. Revelado pela Folha de São Paulo, as mensagens mostram que Moraes encomendava a técnicos do setor de combate à desinformação do TSE, fora do rito, relatórios sobre bolsonaristas investigados por ele no STF. As ordens do ministro eram passadas em um grupo de WhatsApp pelo desembargador Ayrton Vieira, juiz auxiliar de Moraes, no STF, ao perito Eduardo Tagliaferro, então chefe do setor de combate à desinformação da Corte Eleitoral. O jornal, a Folha de São Paulo, diz que obteve um material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, que não por interceptação ilegal ou acesso hacker. A principal suspeita dos aliados de Moraes é que as mensagens teriam vazado por meio do celular do próprio Tagliaferro. A dúvida é se o próprio perito teria vazado por conta própria ou se o conteúdo foi extraído sem autorização dele. Tá lascado se descobrir que foi ele. Mas tá lascado mesmo. A grande questão é que há dúvidas se ele levou o celular para consertar, alguém teve acesso e mandou, se foi ele mesmo que entregou, mas eu não sei o grupo aqui, né? Pelo que me parece, tem o juiz auxiliar, tem o Alexandre de Moraes e o Tagliaferro. Se não foi hacker, alguém vazou. E aí, meu amigo, eu imagino que o Alexandre de Moraes deve estar com a pulga atrás da orelha para descobrir quem liberou, né, essas mensagens aí. Que ele falou que não está incomodado, que não tem medo de nada, que isso aí não chega até ele. Ah, mas que incomodou, todo mundo sabe que incomodou. Tem gente até falando em fim do inquérito das fake news por causa disso. Que é um símbolo do poder do Alexandre de Moraes. Que incomodou. Não tenho dúvidas disso, não. E a manifestação? A manifestação é em reação a essas matérias. E adivinha quem vai? Pois é, o Bolsonaro vai. O Bolsonaro diz que irá a ato pró-impeachment de Moraes na Avenida Paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou à coluna do Igor Gadelha que irá à manifestação pró-impeachment do Alexandre de Moraes na Avenida Paulista, em São Paulo, no próximo 7 de setembro. O ato, como a coluna noticiou na quinta-feira, está sendo organizado pelo pastor Silas Malafaia. Oficialmente, a manifestação terá como principal pauta a defesa do Estado Democrático de Direito e o impeachment do Alexandre de Moraes. Tá? É por isso que é a manifestação. O próprio Malafaia, porém, disse que a coluna, que ele e outros bolsonaristas, como o senador Magno Malta e o deputado Nicolas Ferreira, farão discursos duros, tá, contra Moraes durante o ato. Meu amigo, eu tô apostando que no presente momento vai dar muita gente. O Bolsonaro falou que vai, eu tô apostando que vai dar muita gente. O povo tá com vontade de manifestar na Paulista, não é de agora. Desde quando o Bolsonaro anunciou que ia em Joinville, depois recuou. O povo quer manifestação, o povo quer ir para as ruas. O brasileiro gosta desse lance de ir para as ruas. Tem medo, nunca teve tanto medo quanto agora. Ele gosta, mas está com medo. Mas está enfrentando o medo, está partindo para cima. Então, essa manifestação na Avenida Paulista vai dar muita repercussão se for uma manifestação grande. É lógico, eu vou fazer a cobertura para vocês, né? Mas a gente vai estar acompanhando tudo que vai estar acontecendo lá na Avenida Paulista. Eu vou estar acompanhando aí as principais publicações sobre isso. Mas, meu amigo, vocês não perceberam. A política brasileira já virou uma guerra fria e tá criando os seus contornos nesse xadrez meio maluco aí, que é a política brasileira. Tá bom? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do editorial. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Quem gostou do conteúdo, curte, compartilha, manda para mais pessoas. E 9 horas, a gente está aqui com o nosso último editorial para vocês. Fechou? Abraço e até o próximo editorial.